Bem, meus amigos, já está chegando aqui a nossa hora. Hoje são dia 19, né? 19 de dezembro de 2022. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espírita Francisco de Assis, nessa segunda-feira, às 18h40, para mais uma reunião pública. E hoje nós recebemos a nossa querida irmã Carmen Matos, que vai fazer a nossa palestra baseada nesse texto desse livro, Lampadário Espírita. O texto é Exaltação do Natal, do capítulo 33 do livro Lampadário Espírita, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. Então, hoje é Exaltação do Natal. Mas antes de iniciarmos, nós vamos ler uma página desse livro, Ânimo. Mas antes de ler o livro, nós vamos aqui todos dar um grande parabéns à nossa amiga Ana Constantino, que está fazendo mais uma primavera, não é? Então, Aninha, um beijo no seu coração, Ana Constantino, nossa amiga, estudiosa aqui da Casa de Francisco de Assis. Que Deus te abençoe, que Deus te preencha de luz, de muita paz, tá bom, Aninha? Amém. Obrigada. Parabéns no grupo para ela. Então, estamos felizes. Mais uma Eu também. Parabéns, amiga. Muito grata, viu? Muita gratidão aí. Que Deus e Francisco e Francisco de Assis te abençoe, te encha de muitas alegrias, muitos bons fluidos, muita paz, tá bom? Muita saúde para pegar no batente, né? Saúde. Saúde também, é importantíssimo. Então, vamos lá. Antes de iniciar, vamos fazer a nossa leitura desse livrinho Ânimo, que o capítulo é Decidir e Ser Feliz. E o autor do livro é Lorival Lopes. E ele diz assim: se a voz interior te diz caminha e ficas parado, se diz vence e te contentas com a derrota, se diz acredita e te acomodas à descrença, se diz ama e preferes o egoísmo, se diz espera e adotas a impaciência, então como ser feliz? Para ser feliz, segue as leis de Deus, do amor, do crescer contínuo e mantém a alegria e a paz. Acredita que tua força supera obstáculos e faze agora o melhor que possas. Não esperes para pensar amanhã, porque poderás ter esquecido o que agora te propões a fazer. As dificuldades passam, surge lindo sol quando as nuvens passam. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, à espiritualidade amiga, agradecendo a oportunidade abençoada que todos temos de estarmos aqui reunidos com uma grande família que somos, para refletir sobre essas mensagens tão edificantes que os amigos espirituais, como a nossa querida irmã Joana de Ângeles, nos traz dessa noite de hoje. Vamos pedir a Deus que abençoe a nossa irmã Carmen, para que ela possa trazer as suas reflexões e que elas nos toquem o coração. E assim que cada um faça o que o nosso irmão Lorival Lopes aqui propõe, que a gente acredite nesse amor que vem do alto e que nós busquemos trabalhar seguindo as leis de Deus, do amor, do crescer contínuo, para podermos conquistar a alegria e a paz. Então, Senhor, muito obrigada por tudo e nos permita, Senhor, iniciarmos a nossa reunião pública da noite de hoje. Graças a Deus. Carmen, a palavra está com você. Você tem até 7h30 para fazer as suas reflexões. Que Deus te abençoe e abençoe a todos nós. Boa noite, meninas. Tem um menino aí também, então. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente. A gente só tem a agradecer à Casa de Francisco por essa oportunidade de estarmos juntos aqui novamente. E essa lição do Lorival, nossa, cai como uma bênção no coração da gente, né? Da gente ter a certeza dessa voz interior que nos chega e nos convida
à atitude, à ação, nos convida ao pensamento, à direção correta que nós precisamos ter. E nós que já abraçamos essa doutrina, essa filosofia de vida, que é uma filosofia de vida, e que sabemos que recebemos essas inspirações, essa fala que nos remete, que nos convida a uma atitude, a uma ação, e esse momento especial, que é o momento especial do Natal, né? Que nós sabemos pela espiritualidade que é um momento em que a espiritualidade utiliza dessa época para fazer os atendimentos especiais, os processos desobsessivos. Então, que é um momento especial. Sabemos que é. A gente sente uma energia diferenciada, a gente sente uma vibração sutil e é um sentimento superior. Nada assim, eu não sou espírito assim, eu não sou espírito evoluído, mas nós temos um sentimento superior que nos envolve nesse momento, nessa época do ano, e sabemos que no livro da Ivone Pereira, Memórias de um Suicida, ela coloca que é nessa época que Maria de Nazaré desce a crosta para atender os suicidas. Diversas caravanas. Por que será nessa época? Que é uma época mais propícia. Os nossos corações estão com a caridade em efervescência, nós nos associamos a campanhas para adotar crianças, né? Para comprar presente, comprar roupa. As casas espíritas fazem diversas ações nesse sentido, né? Promovem cestas básicas especiais para aquelas pessoas assistidas nas casas. As músicas têm um envolvimento diferenciado. As músicas nos fazem até chorar, não é? A gente se emociona. Por que será? Porque a gente está bobo? Não, porque esse sentimento superior nos envolve. Então, existe todo um momento especial nesse Natal, né? Nessa época do ano, diferente, vamos fazer um contraponto aqui, diferente mesmo do Carnaval. Então, é diferente, a gente sente a vibração, a gente sente a energia, né? Apesar do consumismo, apesar da comilança, a gente sente uma diferença, né? Então, eu vou começar aqui com uma historinha, né? Que é uma historinha que, de repente, vocês já escutaram, a historinha do Manuelzinho, né? Manuelzinho, ele tem assim, é uma história inventada para a gente perceber alguns elementos aí. E Manuelzinho tinha cerca de 5 anos, mais ou menos, e a gente sabe que 5 anos são crianças muito espertas e querem saber de tudo, os porquês de tudo. Hoje mesmo, meu neto de 4 anos, e eu me lembrei exatamente dessa história, que ele fica assim, a torneira, para que serve essa torneira, vovó? Essa torneira, o que ela faz, vovó? E essa aqui? E isso daqui? Por que isso aqui está aqui? É o tempo todo querendo saber das coisas. E Manuelzinho não era diferente. Ele estava só vendo a mãe arrumando a árvore de Natal, colocando as bolas, os enfeites, e ele falou, mãe, ele estava ouvindo essa coisa de Natal, né? Ele já tem a percepção. Mãe, o que é Natal? Me explica o que é Natal, que todo mundo está falando de Natal, eu não sei o que é Natal. E aí a mãe virou-se para ele e disse, meu filho, Natal nós comemoramos o nascimento de... E aí toca a campainha. Toca a campainha e a mãe deixou o menino sem resposta e foi lá ver quem é que estava na porta. E eram os tios, né? A irmã da mãe, né? E o genro, o cunhado estavam chegando da rua. E ela, esbaforida, logo sentou-se no sofá e começou a reclamar. Olha, desculpe, mas eu vou tirar o sapato, que meu pé está de bolha, que está uma coisa horrorosa. Essa época é um desespero, as lojas cheias e todo mundo na rua, é trânsito, meu Deus do céu. Todo ano Natal é isso.
é essa confusão, pelo amor de Deus. E Manuelzinho só escutando isso aqui do Natal. E o tio fala assim: mas eu adoro o Natal. A loja fica apinhada, eu faturo alto. E Manuelzinho, já com 2 informações aí do Natal, vai para o corredor e vai em busca de saber o que é o Natal. E aí ele chega, ele vê a irmã, que é mais velha do que ele, é jovem, e ela lá experimentando a roupa nova e falando assim: ai, Manuelzinho, Natal é tudo de bom, é roupa nova para a gente sair, para namorar. Ai, Natal é tudo de bom. Manuelzinho só registrando essas coisas. E aí ele continua no corredor e bate a porta, o pai estava tomando banho. Pai, o que é Natal? Natal é feriado, graças a Deus. E olha só quanta informação. E continua Manuelzinho na busca de saber o que é Natal. Aí ele chega na cozinha e está a Dona Maria em meio às panelas, o maior calorão, forno aceso, ela suada, e ele assim, até sem graça, porque ela estava com aquele suando para caramba, e ele pergunta: Dona Maria, o que é Natal? Natal é essa confusão que você está vendo. É uma comilança, é uma comidalhada, sobra um monte de coisa, a gente congela e depois joga tudo no lixo. E é esse calorão. Natal é o inferno. Manuelzinho já estava preocupado com tanta informação que ele estava recebendo. E aí, de repente, chega a vozinha dele. E a vozinha, ele pergunta: Vó, o que é Natal? Natal é tempo de menino educado e estudioso ganhar presente de Papai Noel. E Manuelzinho, com tanta informação, ele continua e vai para o quintal. No quintal, o amiguinho dele, que era um vizinho que jogava bola com ele estava, né, animado. Ele pensou assim: bom, o mundo das pessoas grandes é um pouco complicada, mas eu acho que o meu amigo vai poder me responder, porque ele já está na 4ª série. Quem já está na 4ª série é muito sabido e vai poder me dizer o que é Natal. Aí pergunta para o amigo: amigo, o que é Natal? Natal é capital do Rio Grande do Norte. Ora, bolas! E aí, mais essa informação. E aí ele continuou na pergunta e tinha o filho da Dona Maria, da cozinheira, que estava lá também, que era um rapazinho já, né? E ele pergunta: meu amigo, me responde o que é Natal. Natal é aquele homem bondoso lá de Madureira, seu Natal, que ele distribui presente para todas as crianças pobres. E aí Manuelzinho ficou sem saber o que era Natal de verdade. E aí a gente, com essa pequena história, ela nos mostra, muitas vezes, aquilo que a gente coloca como sendo Natal, e esquecendo o verdadeiro motivo do Natal, que é o nascimento de Jesus. Não é? Porque nós ficamos em meio das roupas, da festa, da comilança, enfim, de toda essa situação, e esquecemos realmente do menino Jesus, que é a quem a gente devia realmente festejar. E tem muita gente que fala assim: Natal, eu não gosto de Natal, não. Esse ano eu não quero saber de Natal. Esse ano ninguém me ligue, ninguém me dê boas festas nem nada, porque eu não quero saber de Natal. Eu só gosto de Ano Novo. Não tem gente que fala assim? Eu detesto Natal. Eu acho Natal horrível. Como é que uma pessoa pode achar que Natal é uma coisa horrível? Porque Natal tem a ver com o nascimento de Jesus Cristo. E muitas vezes a gente atribui às situações da vida da gente, que a gente não pode julgar nem nada, mas a gente faz a ligação com o nascimento de Jesus Cristo, que é um momento especial da humanidade. Não é o Natal de cada um, é da humanidade. Né? E aí, nós vamos agora, antes da gente entrar no livro Lampadário Espírita, eu queria ler para vocês uma poesia muito bonita desse livro aqui. O meu é imenso, gordão,
Parnaso de Além Túmulo, é o primeiro livro psicografado de Francisco Cândido Xavier. E ele tem uma poesia de João de Deus, não é aquele que está complicado aí com a justiça, não, né? João de Deus é um poeta português e ele traz uma poesia muito bonita. E eu queria começar com vocês com ela. E ela tem o título de Na Noite de Natal. E é uma criança, né? Hoje a gente começa com 2 crianças, e é uma criança conversando com a mãe. E ele diz assim: minha mãe, por que Jesus, cheio de amor e grandeza, preferiu nascer no mundo nos caminhos da pobreza? Por que não veio até nós entre flores e alegrias, num berço todo enfeitado de sedas e pedrarias? E a mãe responde para ele: acredito, meu filhinho, que o mestre da caridade mostrou em tudo e por tudo a luminosa humildade. Às vezes, e a pobre mãe... Desculpa, gente, espera aí, deixa eu pular aqui. Às vezes penso também, continua a mãe, às vezes penso também nos trabalhos desse mundo, que a manjedoura revela ensino bem profundo. E a pobre mãe, de olhos fixos na luz do céu que sorria, concluiu com sentimento em terna melancolia. Por certo, Jesus ficou nas palhas sem proteção, disse a mãe, por não lhe abrirmos na terra as portas do coração. E aí essa mensagem dele nos remete a esse momento exatamente, Lorival Lopes trouxe, quando nós recebemos o chamado, quando nós recebemos a inspiração e quando nós realmente abrimos as portas do nosso coração para Jesus, que é o nosso caminho, que é o nosso modelo, que é o nosso guia. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, na pergunta 625, Kardec pergunta aos espíritos qual é o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para ele servir de guia e modelo. Quem é o guia? Aquele que sabe o caminho, aquele que já conhece o caminho. Jesus, né? Esse mestre que tem a competência, aquele que conhece o caminho e, melhor ainda, conhece cada um de nós, né? Então, nesse momento, nesse Natal, a festa é dele, né? A comemoração tem que ser dele, né? Trazendo a espiritualidade, né? Que não, a festa não é só aqui no plano carnal, é no plano espiritual, lembrando só um trechinho aqui do livro Nosso Lar, André Luiz, no capítulo 32, que fala Notícias de Veneranda. Nós sabemos que é uma ministra, que ela é responsável pela organização dos espaços para as instruções, e ela coloca aqui os tais salões verdes, só um trechinho aqui, e ela fala assim que a Narcisa, né, a benfeitora Narcisa, coloca aqui que cada mês do ano ela é responsável pela gestão, a organização dos espaços para as instruções, e ela diz aqui, André Luiz colocando para nós, cada mês do ano mostra cores diferentes em razão das flores, da ornamentação dos espaços, da vegetação. Aí ela diz assim, de 30 em 30 dias as flores se modificam e a ministra reserva o mais lindo aspecto para o mês de dezembro, em comemoração ao Natal de Jesus. Então, a festa não é só aqui, não, né? Quando a cidade, ela fala, recebe os mais formosos pensamentos e as mais vigorosas promessas dos nossos companheiros encarnados na Terra. É por isso que esse sentimento maior, essa vibração sutil, né? E envia, por sua vez, ardentes afirmações de esperança e serviço às esferas superiores em homenagem ao mestre dos mestres. Então, a festa não é só aqui. A festa também é no céu, como a gente diz, né? E aqui a gente vai começar lendo alguns trechinhos
do Lampadário Espírita, Joana de Ângeles, nos traz essa exaltação do Natal, esse ato da gente glorificar, né? E aí a gente percebe, a Joana de Ângeles, ela é tão sutil, então ela começa de uma forma assim, muito gostosa, né, para conversar com a gente sobre essa situação. Então ela começa assim nesse parágrafo: se já consegues perceber a sublime mensagem do Natal de Jesus, olha só o que ela coloca: se já consegues, faze um exame dos benefícios que fruís com o conhecimento e dos resultados produzidos na sua vida. Então, se a gente já tem essa noção dessa mensagem de compreensão, de amor ao próximo, de misericórdia, de paciência, de tolerância, o que a gente faz com isso? O que você já fez com isso? Vamos entender. O que você já se beneficiou com isso? É isso que ela está colocando. E ela está afirmando que se você já sente essa sublime mensagem, você já tem muitos benefícios na sua vida. Corre atrás para ver o que você já ganhou com a sua atitude dessa mensagem do Mestre para você. E aí, trazendo um pouquinho outro material, né? Antologia Mediúnica do Natal, de Chico Xavier e Espíritos Diversos, Humberto de Campos nos diz assim, e aí a gente junta com o que a Joana nos trouxe: quando o germe do Cristo desponta em nossas almas, a estrela da divina esperança desafia nossas trevas interiores. Ou seja, essa sublime mensagem, e aí ele traz que esse germe do Cristo já desponta nos nossos corações e faz com que essas trevas interiores se tornem não tão importantes. E ele continua: obscurecendo o passado. Então, passou. Nós fizemos bobagens, nós erramos, passou. Vamos para frente, obscurecendo o passado, clareando o presente e indicando o porvir. Então, repara como casou, né? Casou com a mensagem de Lorival Lopes, que nos traz essa inspiração, e o nosso agir, a Joana já nos coloca assim: se a gente já consegue perceber essa sublime mensagem, e aí Humberto de Campos, esse germe do Cristo que brota em nossos corações. E aí Joana continua: refaze mentalmente o caminho percorrido. Vamos lá atrás, vamos chegando, desde que a Sinfonia do Natal permeou teu espírito de alegrias, e considera as tuas atitudes. Ou seja, vamos voltar atrás, vamos ver essa mensagem do Mestre, como é que chegou na nossa vida, os benefícios que a gente já conquistou, e o que a gente está fazendo disso, que atitudes nós temos diferenciadas. Esse homem velho que a gente está aposentando, esse homem velho que já não significa mais para a gente. Nós somos outras pessoas, nós já mudamos em detrimento dessa mensagem do Cristo que a gente já abraçou para a nossa vida. Não somos espíritos ainda lá em cima, né? Mas nós estamos na caminhada. A Joana coloca para a gente: olha, se a gente já essa mensagem do Cristo já tem significado em nosso coração, então, espera lá, olha só os benefícios que a gente já teve. Olha, imagine se a gente não tivesse abraçado essa mensagem, como nós estaríamos hoje. Certamente, eu digo para vocês, eu estaria ou com depressão, ou fazendo um monte de bobagem, criando problemas. Nós estaremos diferentes. Repara que ela fala assim: examine os benefícios que você já tem com essa mensagem que a gente já abraçou do Cristo. A Joana não é fácil, não. Vamos lá. E aí, juntando também isso que a Joana, novamente, nesse livro, Meditando do Natal, da Antologia Mediúnica do Natal, Espíritos Diversos,
Chico Xavier, Emmanuel nos traz essa reflexão, nos trazendo como é que foi a trajetória do Cristo, né? E a gente pode se incluir, ou pode ser, algum dos exemplos a gente pode até se colocar, né, como personagem. E Emmanuel fala assim, na exaltação do Natal do Senhor, acalentemos nossa fé em Jesus, né? Vamos pensar a nossa fé em Jesus, apesar da dificuldade, do problema, dos desvios da nossa vida, coisas que acontecem, as vicissitudes, que é uma palavra que aparece muito no Evangelho, aqueles altos e baixos, né? A gente acorda bem, aí pega um telefonema, alguma coisa, uma notícia, aí a gente fica mal, e depois sobe de novo, a gente faz uma prece, e aí a gente tenta se equilibrar. Então, ele fala da nossa fé em Jesus, que às vezes vacila. Mas, olha o que Emmanuel está falando, sem nos esquecermos da fé que Jesus deposita em nós. Essa não esmorece, essa não apaga. A fé que ele deposita em nós. Por quê? Aí ele continua aqui, Manuel. Não desceria o Senhor da comunhão com os anjos? Sim, porque ele não mandou emissário nenhum, ele veio ele mesmo, né? Da fé sem positiva confiança nos homens. Então, ele não desceria o Senhor da comunhão com os anjos sem positiva confiança nos homens. Ele confia na gente, ele sabe do que a gente é capaz, ele sabe que a gente vacila, ele sabe que a gente vai melhorar, que a gente vai chegar lá. Então, é por isso, continua Emmanuel, que da manjedoura de simplicidade, a alegria, a cruz, renunciação e da morte, vemo-lo preocupado na recuperação das criaturas. E aí vamos pensar aqui, né, no ministério de Jesus. Né? Vamos pensar nesse momento que o presidente eleito ele está montando o ministério dele, né, da educação, da economia, da pesca, enfim, de todo o ministério. Vamos pensar no ministério de Jesus, quais são os critérios que Jesus elegia para aqueles que seriam os ministros e foram os ministros dele. Ele convida os pescadores humildes ao seu ministério salvador. Ele não chamou nenhum doutor da lei, nenhuma pessoa eloquente, ele chamou os mais simples, aqueles que ele via no coração, como fala Humberto de Campos, o germe. Então, transforma-os em advogados da redenção humana. Vai ao encontro de Madalena, possuída pelos adversários do bem, ou seja, obsidiada de tudo quanto é forma, e converte-a em mensageira de luz. Repara, a gente comparando nós com esses eleitos do Cristo, gente, ele acredita em todo mundo. É esse germe do Cristo que está em nós. Chama Zaqueu, mergulhado no conforto da posse material, e faz dele o administrador consciente e justo. Repara, o mestre, como é que ele trabalha, a confiança que ele tem em nós. Né? E aí ele continua aqui, né? A negação de Pedro, as dúvidas de Tomé e Saulo de Tarso, perseguidor violento, né? Aquele que dizimou várias criaturas. E o que o mestre faz? Ele visita-o às portas de Damasco, investindo na sua posição de emissário de sua graça, coroando de claridades eternas. Então, a gente pode se colocar, né, como algum desses personagens aí, né? Que o mestre, essa fé que ele tem na gente, quando a Joana coloca, se você já abraçou, né? Se você já sentiu a mensagem do mestre, então nós somos todos esses personagens aqui e somos passíveis de melhorar, né? Passíveis de construir um futuro cada vez melhor. Não existe mudança radical, não existe. Alguém consegue mudar de uma hora para outra? Não. Eu sou fofoqueira, amanhã eu não vou fazer mais nenhuma fofoca. Não vou ligar para ninguém para contar que a vizinha estava não sei aonde fazendo não sei o quê. Não é assim.
A gente vai aos poucos, a gente muda, e principalmente a gente não muda ninguém. Alguém já conseguiu mudar alguém aí? Me dá a dica aí, porque realmente eu quero a receita de bolo, porque tem muita gente que eu gostaria de mudar, mas a gente não muda ninguém, a gente só muda a gente. Então, a mensagem do Cristo é a modificação interior nossa. Né? Aí a Joana continua aqui. Continua. Embalado pelo cântico da esperança cristã, rememora quantas lágrimas estancaste. E aí a Joana nos traz uma coisa muito especial, porque ela busca aquilo que a gente já faz. Repara, quantas lágrimas estancaste. Muitas vezes a gente acha, eu não sou Madre Teresa, eu não sou Irmã Dulce. Caramba, quantas vezes uma palavra nossa, um acolhimento, um ombro amigo, né? Quantas vezes a gente ajudou a criatura que às vezes você nunca mais viu, mas a criatura teve aquilo que ela precisava para continuar a caminhada. E ela continua aqui. Quantos companheiros soerguestes da queda moral lastimável? Quantos corações vitalizastes com a fé clara e pura? Quantas vezes silenciaste se ultrajado? Essa é dose, só mesmo com a técnica de Chico, né? Botando água na boca para você não falar. Exatamente. Se perseguido, se instado ao revide. Quanto desculpaste, reatando liames de afeto com o ofensor? Essa aí é pesada, mas a gente vai continuando. Quanto confiaste, embora aparentemente perdido, apesar das tentações de toda a ordem? Gente, aqui ela está falando conosco. A gente é tentado a todo momento. Sabe, aquela inspiração que a gente recebe outra. Você é boba, você fica dando mole, você é fraca. Caramba, é o tempo todo. É o tempo todo. Então, essa mensagem do mestre é para a gente seguir o modelo, seguir o guia, sabe? Aguentar, ser firme, sabe? Deixar o orgulho, minar o orgulho, minar o orgulho. Essa é a ideia. E ela continua aqui. Joana, tens elegido a serenidade como companheira nas horas difíceis? Opa, aqui até enxugar o suor aqui. Serenidade nas horas difíceis? O amor como sustentáculo das tuas aspirações? A caridade como normativa fraternal? E a fé como lâmpada sempre acesa no curso das 2 horas? Olha, a Joana vem de levinho, ela vem na maciota e depois ela começa a pegar pesado, né? Tá sereno, tá equilibrado quando vem a tormenta, quando vem o problema, né? O amor como sustentáculo, né? E a caridade, né? Como é que você lida com ela? Caridade, como entendia Jesus, né? Não é da cesta básica, é a misericórdia, o perdão, a indulgência, né? Todas essas questões aí que são importantes. Essa caridade verdadeira mesmo, né? E essa fé viva, essa lâmpada, que a gente tem que estar com ela toda hora, né? Que a gente sabe que é necessário, senão a gente sucumbe, né? E aí a gente lembra do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Do capítulo 5º, Bem-aventurados aflitos. Epa, esse capítulo é o nosso, né? Somos todos nós aflitos. E aí, Kardec nos coloca a calma e a resignação auridas, aceitas ou colhidas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança do futuro dão ao espírito uma serenidade, ou seja, calma e resignação. Nos dão a serenidade, nos coloca Kardec, que é o melhor preservativo contra loucura e suicídio. Está aí. Receita de Jesus colocada aqui por Kardec. Calma e resignação. Né? Por que resignação? Outro dia eu vi um palestrante falando, acho que é o Cortella. A resignação é aquilo que a gente não vai conseguir mudar. Por exemplo, uma doença, uma situação familiar que
enfim, que acontece, a gente não vai mudar, a gente não muda, a gente lida com ela, né? A resignação não é você ficar passiva, deixando a coisa correr. Não, você tem atitude, mas tem coisa que a gente não pode mudar, a gente não consegue modificar, né? E aí, Joana continua. O Natal evoca o Rei Divino descendo à Terra para amar, como uma lição viva e inconfundível de como se devem conduzir os amados que conseguem amá-lo. Somos nós. Nós somos os amados do Cristo. Nós temos que ter certeza disso, que Ele está conosco. Ele está nos guiando. Basta a gente andar no caminho certo, no trilho, né? Ele faz a parte dele, ele deixa a gente escolher que trilho que a gente quer, se quer desviar, ou vai demorar mais tempo, né? Ele deixa o livre-arbítrio. Às vezes eu penso, para que esse livre-arbítrio? Por que ele não amarra todo mundo e não leva logo, né? Mas Seria fácil. não seria mais fácil, amiga? Eu também acho, né? Eu aceito ir com ele amarrada, tudo bem, mas não. Ele quer que a gente aprenda, porque se a gente não vivenciar, a gente não aprende. É aquela música do Beto Guedes. A lição a gente sabe de cor, só resta aprender. Então, a gente tem que passar pela dificuldade para a gente aprender e não cair mais, e não errar mais, né? E aí, então, nós sabemos que ele nos ama, né? Então, a Joana fala assim, os que ensaiam amá-lo, somos nós aqui, nós ensaiamos, experimentam a alegria extremada pelo seu nascimento, somos nós. Mas não convertem alegria em estroinice, que é uma loucura, e nem gratidão afetuosa em repasto, ou seja, repasto exagerado, motivando desequilíbrios e abusos de variada contextura. Então, eu vou até repetir isso aí. Os que ensaiam amá-lo somos nós, experimentam a alegria, o gáudio, e é verdade, pelo seu nascimento. Essa é a verdadeira mensagem dessa época, né? O seu nascimento, porque o nascimento dele, para a gente, é quando a gente entendeu a mensagem, né? Quando a gente se envolveu com essa mensagem, quando a gente entende que essa é a mensagem correta para a nossa vida, é o caminho, é a verdade e a vida. É através dele, é essa caminhada. E na antologia mediúnica, de novo, Humberto de Campos, aliás, esse livro é extraordinário, ele tem vários textos sobre o Natal, muita coisa. E Humberto de Campos nos coloca um trechinho que é muito importante para nós, trazendo essa reflexão, né? Ele fala assim, cada espírito é um mundo, olha só o que ele diz, onde o Cristo deve nascer. Cada um de nós é um mundo onde o Cristo deve nascer. Fora loucura, olha que ele fala conosco, e esperar a reforma do mundo sem o homem reformado. É a gente querer a paz do mundo sem a gente pacificar nós mesmos, né? Aquela música, a paz do mundo começa onde? Aqui, em nós. Mas a gente quer resolver o mundo e a gente sentar com a paz dentro do nosso coração. É o que ele fala aqui. Fora loucura esperar a reforma do mundo sem o homem reformado. Jamais conheceremos povos cristãos sem edificarmos a alma cristã. Aí eu me lembro de uma experiência de uma antropóloga numa cidade africana, mais ou menos assim, e que ela fez pesquisas, né? Trabalhou bastante com aquela aldeia, com aquelas crianças, né? Aí ela ficou tão contente com o trabalho dela realizado que ela resolveu presentear as crianças. O que ela fez? Ela pegou um cesto e encheu de balas, de doces, coisas gostosas,
para a criança e para a gente também, né? Bom, aí o que ela fez? Bom, então eu vou colocar lá embaixo uma árvore e colocar as crianças aqui para vocês, né? Quando vocês vão correndo e aquele que chega primeiro vai ganhar a cesta. Aí, vamos esperar. Aí ela começou. 1, 2, 3 e já! O que as crianças fizeram? Deram as mãos e foram juntos. Olha que lição. Não adianta um ganhar sem os outros ganharem. Olha só, né? Essa aldeia. E aí todos chegaram juntos no mesmo lugar e distribuíram as balas para todos. É isso. Amar o próximo. É esse sentimento que já está nessa aldeia africana, né? Nem indígena, aldeia africana, né? Que não adianta nada um ter e o outro não ter. Então, só vale dessa forma. Igual a nossa amiga que fez o seminário também falou de uma experiência também de uma aldeia indígena em que a aldeia pegou fogo, estava pegando fogo, e as mães, né? As mães, por exemplo, os filhos não estavam ali perto, mas estavam com outras mães, né? Então, o que aconteceu? Ninguém se desesperou. As crianças que estavam juntas, não importava se era mãe de quem, se era tio, se não era, cada um cuidou de todos, de todos. Então, repara, olha só a ideia, o pensamento, a cultura de amar o próximo. É isso, né? O filho do vizinho, para mim, tem que ser a mesma coisa do que meu filho. Só que a gente ainda não chegou a isso que ele está falando aqui, a reforma do mundo sem a gente estar reformado, né? Então, ele continua aqui. Eis porque o Natal do Senhor se reveste de profunda importância para cada um de nós em particular. Temos conosco, e aí ele coloca de uma forma muito bonita, temos conosco bênçãos divinas, maravilhosos continentes de possibilidades, florestas de sentimentos por educar, desertos de ignorância por corrigir, inumeráveis tribos de pensamentos que nos povoam a infinita extensão do mundo interior. De quando em quando, tempestades renovadoras varrem-nos o íntimo, furacões implacáveis atingem nossos ídolos mentirosos. Quantas vezes o interesse egoístico foi o nosso perverso inspirador? Né? Que a gente possa pensar sobre isso que ele coloca, né? E aí a Joana continua aqui. Buscam a semelhança dele, do Cristo, aqueles que não têm tido ensejo de ser amados, nem socorridos, e cujos leitos de dores se encontram à mercê das escuras tormentas da aflição, em que eles se debatem, convertendo os sentimentos de que se encontram, possuídos em alavancas de socorro e proteção. Aqueles desvalidos mesmo, aqueles que se encontram nas ruas, aqueles que se encontram sem ter nada na panela, na geladeira, ou se tem geladeira, aqueles em que muitas vezes nós pensamos que eles não são amados. E aí a Joana continua, esses não se queixam, nem se lamentam, pois têm os olhos naquele que tudo cedeu a todas as honras, desdenhou para exaltar o amor e elevá-lo à condição de astro-rei no arquipélago das conquistas humanas. Então, juntando, unindo que Humberto de Campos nos coloca, que nós temos oceanos de bênçãos divinas, maravilhosos continentes de possibilidades, e aí Joana nos remete aqui àqueles que nada têm e não se queixam, não se lamentam, pois têm essa fé viva, né? essa certeza dessa mensagem do Mestre, em que nós estamos aqui numa passagem, é ou não é? Nós estamos aqui num tempo e vamos embora para estudarmos, para podermos voltar novamente, né? E aí, a gente já está quase no
na hora aqui. Então, se ainda não consegues, aí, Joana, aqui, mais um trechinho, sentir a glória do Natal de Jesus vibrar nas íntimas fibras do seu ser, porque a tua coleta ha sido de desencantos e tristezas, perversidades e incompreensões. Então, gente, olha só, graças a Deus a gente já consegue, né? A gente já consegue sentir essa glória do Natal. Porque qual é o caminho que a gente está traçando, né? Para que a gente não consiga perceber essa glória, né? Ou porque as amarras do ceptismo ou das descrenças, né, cedo te enovelaram aos abismos da indiferença pelas questões transcendentais do espírito. Então, pulando um bocadinho, ela coloca assim: recorda-o, o Cristo, simples e majestoso, face crespada pelo sol, cabelos ao vento, pés sangrentos, esguio e nobre, né? Misturado à plebe, enxugando suor, o Cristo, e lavando feridas, limpando raízes morais, acolitado por mulheres mutiladas nos ideais da maternidade. Então, gente, ainda teria mais um bocadinho aqui de Joana de Ângeles, eu convido a leitura do texto, mas eu queria terminar com uma poesia de Casimiro Cunha, Carta de Natal, que está também nessa antologia mediúnica do Natal. E ele diz assim: meu amigo, é para a gente, hein? Não te esqueças, pelo Natal do Senhor, abre as portas da bondade ao chamamento do amor. Reparte os bens que puderes, as luzes da devoção, veste os nus, consola os tristes na festa do coração. Mas não te esqueças de ti no banquete de Jesus. Segue-lhe o exemplo divino de paz, de verdade e luz. Toma um novo compromisso na alegria do Natal, pois o esforço de si mesmo é senda de cada qual. Sofres? Espere e confia. Não te furtes de lembrar que somente a dor do mundo nos pode regenerar. Foste traído? Perdoa. Esquece o mal pelo bem. Deus é a suprema justiça. Não deves julgar ninguém. Espera bens nesse mundo? Acalma o teu coração. Às vezes, ao fim da estrada, há fel e desilusão. Não tivesses recompensa? Guarda este ensino de cor. Ter dons de fazer o bem é a recompensa melhor. Queres esmola do céu? Não te fartes de saber que o Senhor guarda o quinhão que venhas a merecer. Desesperaste? Recorda, nas sombras dos teus dias, que não pusestes a esperança nas luzes do amor de Deus. Natal, lembrança divina sobre o terreno escarcel. Aconchega-te aos pobrezinhos que são eleitos do céu. Mas ouve, irmão, vai mais longe na exaltação do Senhor. Vê se já tens a humildade, a seiva eterna do amor. Então, assim, a gente termina com a humildade, que é a mensagem do Mestre. Humildade e serenidade, esse amor incondicional, essa fé, essa esperança que a gente tem que ter viva nos nossos corações. É esse que tem que ser o nosso Natal. Esse Natal da gente exaltar o nosso Mestre, essa mensagem viva. Apesar, não tem nada mal da gente estar junto, da gente comemorar, é muito bom. Mas que a gente não se esqueça que o Natal é a oportunidade que nós temos a cada dia para a gente melhorar, tá bom? Um beijo no coração de todo mundo, obrigada por ter aqui me ouvido, e eu adorei fazer esse estudo. Obrigado, minha amiga, obrigado pelas suas lindas palavras, essas reflexões, essa poesia linda do Casimiro Cunha, que nos toca o coração, e esse período de Natal, né? Parece que nós ficamos mais sensíveis. Então, que
tudo isso nos toque e faça com que a gente comece a pensar melhor sobre os ensinos do Senhor, principalmente colocando em prática tudo aquilo que estamos aprendendo. Então, muito obrigado, Carmen, muito obrigado a todos vocês, meus irmãos. Quinta-feira acontecerá a nossa última palestra pública dessa semana, antes do Natal, às 18h40. Esperamos poder contar com todos vocês. Então, para encerrarmos a nossa reunião da noite de hoje, eu vou pedir para a nossa irmã Eloá fazer a nossa prece de agradecimento. Eloá, por favor. Pai amado, amigo querido, Jesus, nosso Mestre, estamos nos preparando para podermos te abraçar e te honrar, Mestre. Temos tanta vontade de seguir cada vez mais o teu caminho, os teus ensinamentos e recebermos também a tua ternura. Nós ainda somos aqueles homens com muitas culpas, muitos problemas, ainda temos muito para corrigir na nossa vida, mas nos matriculamos e estamos cada dia aprendendo mais e mais para sermos aqueles trabalhadores que aproveitam a hora, que aproveitam a semente. Obrigada, Mestre. Só agradecemos a Ti, agradecemos a Deus, agradecemos a todos esses nossos irmãos que com tanto amor, com tanta alegria, com tanta sabiência, nos trazem palavras, nos trazem exemplos. Meu Pai, muito obrigada por tudo. E ser conosco hoje, agora e sempre, por todos sempre, graças a Deus. Muito graças a Deus. Graças a Deus. Queremos lembrar a todos que quarta-feira não teremos o curso do Evangelho, mas teremos a nossa reunião de irradiação para os desencarnados. E na sexta-feira, a reunião de irradiação para os encarnados, tá bom? E aí, mas quinta-feira teremos a nossa palestra pública. Quem vai fazer a palestra é a nossa irmã Denise Pupato. Então, meus irmãos, uma boa noite a todos, mais uma vez obrigado, e lembrando aqui a nossa querida irmã Ana Constantino, aniversariante do dia, né, ó, Aninha, parabéns, feliz aniversário, que Deus te abençoe sempre. Obrigado, meus Amém. Uma boa noite para todos. Boa noite. Carmen, Ana. Obrigada, meninas, meninos, muito obrigada. Um beijo. Boa semana para todo mundo. Boa Boa noite. semana. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Até a próxima. Boa noite.